E a vitória na estreia da Libertadores da América por 1-0 contra o Talleres na Argentina deixou a vida do técnico Luiz Ubeldia um pouco mais tranquila. Ele que vinha sendo bastante impressionado no cargo de técnico do tricolor paulista. E no material de bastidores, que é aquela resenha antes e depois do jogo nos vestiários, deu para perceber o quão essa vitória na Argentina foi importante para todo o elenco são paulino. Todo mundo junto, hoje começa uma nova batalha, uma nova competição, Libertadores, a tão sonhada, então vamos juntos, velho, juntos! O que falou o Luciano, que sempre fala bem, então isso motivou muito mais a gente. E a gente sabia que era um jogo difícil, mas a gente estava convencido que se trabalhava como a gente vem trabalhando, as coisas iam dar certo. Eu penso sempre da mesma maneira, que é entrar em campo e arriscarmos todo mundo junto, não ter medo de ter a bola e irmos para cima, porque só assim vamos conseguir subir o nível da equipa e ir para o próximo nível. Tenho certeza que a gente vai melhorando. Jogo a jogo, para que a gente possa conquistar nossos objetivos na temporada. O São Paulo se reapresentou na manhã desta sexta-feira no CT da Barra Funda. Quem atuou por mais minutos na Argentina fez apenas um trabalho de recuperação muscular. Já os demais participaram de um trabalho de posse de bola e também um coletivo de 11 contra 11 em campo reduzido, além de finalização. Tudo isso contando com a presença de garotos da base. E esse trabalho de finalização é importante, viu? Isso porque, em se tratando de atacantes do São Paulo, digamos que a seca de gols vem incomodando bastante a torcida. O último que teve esse gostinho de marcar um gol foi o Jonathan Calleri contra o Novo Horizontino, mas isso já há 33 dias. O São Paulo volta a campo no próximo domingo contra o Atlético Mineiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, lá em Minas Gerais. E aí que está a grande questão. O São Paulo não vence o Galo lá em Minas desde 2016. Lá se vão 8 anos. Em 9 jogos foram 6 derrotas e 3 empates. Para essa partida, o técnico Luiz Ubeldia não poderá contar mais uma vez com o Lucas, que se recupera de uma lesão no joelho direito. O Lucas, que é o principal jogador do São Paulo. Quem também não poderá entrar nesse jogo é o meia Oscar. Ele até voltou de lesão na partida contra o Talleres e foi substituído no segundo tempo pelo Luciano. E aí ele saiu e teve que fazer um exame de imagens em São Paulo nesta quinta-feira. Imagens que detectaram uma lesão na coxa esquerda. Então o Oscar também fica de fora da partida contra o Galo e o São Paulo não informa o tempo de recuperação do camisa 8 São Paulino. Não tá aí no estúdio, mas tudo bem, viu, gente? A gente tá uma chuva aqui, tá tudo certo. Tô aqui com o Ricardo Braga, também Melchior, Brito estão aqui comigo. Pois é, saiu o vídeo de bastidores, a gente sabe que o torcedor gosta bastante, porque ali nos bastidores é que a gente fica sabendo como é que foi uma preleção, como é que foi a reação dos jogadores após a partida. E esse jogo, essa vitória contra o Talleres ainda tá ressoando aqui no CT da Barra Funda, viu, Mi? Porque foi uma vitória muito importante, não só para iniciar muito bem essa fase de grupos da Libertadores, contradizendo não, fazendo diferente do que foi o ano passado, quando o Tricolor estreou contra o Talleres fora de casa, mas perdeu, como também para dar um respiro aí para o trabalho do Ubeldia, também de repente no Campeonato Brasileiro tomar um ar, um fôlego maior aí, vai ter jogo no final de semana. O Calleri, a gente separou 2 trechinhos, colocou aí para vocês que a gente vai ouvir agora, mas o Calleri, capitão, falou antes da partida, ali antes do aquecimento e depois do triunfo. Olha só que ele fala bastante sobre sonho da Libertadores. Vamos ver. A Libertadores começa hoje, mas não termina hoje. Então, vamos jogar como se joga a Libertadores, com cabeça, com inteligência e vamos levar 3 pontos para casa, que vai ser muito importante. Vamos. Parabéns ao grupo por essa grande vitória. Os jogos de Libertadores são assim, na briga, truncado, e num gol, cruzamento do Serli, como a gente havia combinado, o Ali fez o gol para levar os 3 pontos a casa, mas a gente tem que entender que os jogos de Libertadores vão ser assim, que os jogos são bem diferentes ao que a gente está acostumado e que a gente tem que seguir por esse caminho, né? Vamos agora descansar, vamos voltar para casa, que domingo tem mais uma batalha. Parabéns, Ali. Tudo bom. Agora sim, a câmera me enquadra direitinho. Vamos falar de São Paulo, então? São Paulo que ganhou um pouco de paz, de tranquilidade, depois da vitória fora de casa contra o Talleres. O Ubeldia está mais tranquilo. A gente já traz aqui todos os dias o quanto essa avaliação está sendo jogo a jogo. Mas agora tem um compromisso super importante fora de casa contra o Galo, né? Jogo difícil, o Galo precisando vencer, assim, vem atuando bem, é verdade, mas 2 jogos sem vitória já. E aí a grande dúvida é se os jogadores que estão lesionados do São Paulo vão voltar. Oscar, Lucas... Hernan vai confirmar aqui pra gente, mas desde ontem ele vem trazendo que ainda vai demorar um pouquinho.
E o Oscar, como é que tá a situação? Jogou lá no sacrifício e agora? Saiu porque estava sentindo, né? Teve ali um incômodo. E aí, na reapresentação que foi hoje, o Oscar fez um exame e aí teve detectado uma pequena lesão. Está fora do jogo contra o Galão, né? O Oscar é desfalque. E aí é aquela coisa, né? Vamos pensar que o São Paulo vai agora trabalhar para ter o jogador inteiro nessa sequência de jogos que é de Libertadores, que é de Brasileirão, daqui a pouco tem Copa do Brasil também mais para o fim do mês, né? Então, assim, é um São Paulo que não quer ter prejuízo, e aí por isso vai tratar dessa lesão do Oscar. Então é um baita de um desfalque aí para o São Paulo. Então, é um baita de um desfalque, até porque a gente vem comentando aqui sobre, debatendo mesmo, né? Se esse elenco do São Paulo é curto ou não é, o Hernan acha uma coisa, eu acho outra, o PVC também tem uma outra visão, mas fato é que para substituir Lucas e Oscar, dois dos principais jogadores desse time, com outro atleta, é difícil, né? Ainda que você tenha opção, não vai ter um elenco à altura, complicado. Tiago, a gente já projetando esse jogo contra o Galo, né? O Galo que foi bem lá na estreia da Libertadores, lá na Venezuela, mas não conseguiu vencer. Também fez uma boa estreia, assim, uma boa estreia. Teve um bom desempenho contra o Grêmio, pressionou e tal, mas acabou perdendo o jogo na estreia do Campeonato Brasileiro. E agora encara esse São Paulo. O que dá para pensar dessa partida? E será que o Zubeldia vai ter um pouco mais de paz ainda? Ou vai ser todo jogo mesmo, vai vir essa pressão, esse burburinho? Até porque Dorival Júnior está na pista e muitos torcedores gostam bastante dele. Acho que paz e Zubeldia, acho que a gente não viu em nenhum momento, né? Desde que ele chegou ao São Paulo. Acho que com um mês ali de Zubeldia já tinha o pessoal questionando. Talvez no início, né, a relação tenha sido um pouco mais tranquila. Está sempre muito sob pressão técnico do São Paulo. Embora essa vitória contra o Talleres, em teoria, teria que dar um pouco mais de tranquilidade. Como o PVC não está aqui hoje, Luísa, eu vou fazer as vezes de PVC. O São Paulo não vence no Mineirão desde 1991. Nossa. Nós três desse programa, nós já éramos nascidos, mas muita gente que está assistindo o programa Fale por possivelmente você, não Thiago. era nascida. O que é isso? Fale por você, meu querido. Olha, eu não vou entregar a idade de ninguém, hein, mas eu acho que os três éramos nascidos em 1991. Mas muita gente que assiste a gente não era, né? O jogo vai ser no Mineirão por causa das obras na Arena MRV, mas dá um pouco a dimensão, apesar de ser apenas um número, né? Dá um pouco a dimensão do poder que tem o Atlético jogando em casa, né? E esse Atlético que deveria ter vencido o jogo do meio de semana contra o Cienciano, errou, deu má sorte em muitas jogadas, também jogou bem contra o Grêmio. Eu vejo o Atlético como um adversário bem complicado para o São Paulo e temo dizer à torcida do São Paulo que é possível que na semana que vem estejamos discutindo de novo o Zubeldia, porque o rival é muito forte. O Atlético vejo no momento melhor do que o São Paulo nesse momento da temporada. E é legal o Thiago falar sobre isso, dessas idas e vindas aí de discussão sobre Zubeldia e tal. Como eu falei ontem aqui, teve uma sobrevida, há um olhar assim muito mais para que o Zubeldia dê certo no trabalho e tal. E assim, vai jogar contra o Atlético, jogo difícil, vamos colocar aqui, perde de 3-0 para o Atlético, que é normal. Não vai se discutir saída do Zubeldia. O Zubeldia vai trabalhar o time para jogar contra o Alianza Lima no Morumbi no meio da semana. Não vai se discutir se perder para o Atlético Mineiro, não vai ter aquela coisa. Análise jogo a jogo? Sim, analisou-se que o jogo contra o Talleres foi muito bem, a escalação, a escolha dos jogadores, a entrega dos jogadores. Vai se analisar contra o Atlético, bem ou mal, venceu, ótimo, beleza, empatou, que bom, rival difícil. Então, assim, não vai ter aquela coisa tipo assim, perdeu, agora vai estar na Berlinda, o próximo jogo está fora. Não. São Paulo está trabalhando isso com muita tranquilidade. Tem a sombra do Dorival? Tem, natural. Isso vai ter porque o Dorival ganhou o título mais importante dos últimos anos do São Paulo, aí que a inédita Copa do Brasil, e ele está livre no mercado, já assinou a rescisão quarta-feira. Mas o São Paulo não trabalha com isso, não trabalha com substituição, trabalha nesse momento em dar respaldo ao cara.
E a gente vê que o grupo está com ele, né? A Sim. comemoração do gol do Alisson, que ele vai ali direto no Zubeldia, mostra isso, nessa união dos jogadores com o técnico. Então, isso, claro, é um pilar de um trabalho, né? Isso é bem importante para o trabalho fluir e dar certo. Hora de falar sobre o Oscar, meio atacante do São Paulo, que foi jogar no sacrifício contra o Tajeres no meio da semana, voltou a sentir a coxa. E o pior, depois de exames ficou constatada uma lesão muscular na coxa esquerda. E já dá para cravar que ele é desfalque, pelo menos dos 2 próximos jogos, no domingo contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, e no meio de semana na Libertadores da América contra o Alianza Lima. Desfalque importante de alguém que joga muito e que se torna ainda mais importante com a ausência do Lucas Moura, outro jogador machucado. A nota do São Paulo para divulgar a lesão é a seguinte, abre aspas, após deixar a partida na Argentina com dores na coxa esquerda, o meia Oscar permaneceu em tratamento no Refis. Ele passou por novos exames que identificaram a existência de lesão no local, fecha aspas, não há qualquer menção à gravidade da lesão, nem ao período fora. Quem sabe durante o programa do Nicola a gente consegue novidades sobre o tema. Hora de falar sobre um show que está causando polêmica no fim do ano. É que o São Paulo aceitou abrir suas portas no Morumbi para a realização do show do Linkin Park. Esse show está marcado para 8 de novembro e vai impedir o São Paulo de fazer a segunda partida final da Copa do Brasil como mandante caso esteja na decisão do torneio. A notícia relevante vem agora, antes do acordo com o São Paulo. O pessoal que organiza esse show, da Live Nation, havia tentado levar o show para o Allianz Parque do Palmeiras e também para o Rio de Janeiro, no caso no Newton Santos, estádio do Botafogo. E dirigentes do Palmeiras e da W Torre e do Botafogo rejeitaram a ideia da realização desse show, exatamente para manter o estádio desses dois times à disposição das equipes caso elas prosperem na Copa do Brasil. Decisão que pode ser arriscada ou não. Se o São Paulo estiver na final da Copa do Brasil e perder a chance de atuar no segundo jogo em casa por conta desse episódio, você pode ter certeza absoluta que vão chover críticas ao departamento de marketing, ao presidente Júlio Casares e muito mais. Se o São Paulo for eliminado em qualquer uma das próximas fases, ninguém nem vai lembrar dessa história, mas o Tricolor vai colocar mais de 3 milhões de reais no caixa. Pergunta que eu deixo para você é, na cadeira de presidente de um clube de futebol, você aceitaria um show como esse ou não? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só queria complementar contando que o Linkin Park se apresenta no dia 5 de novembro no Couto Pereira, em Curitiba, no dia 8 de novembro no Morumbis e no dia 11 de novembro no Mané Garrincha, lá no Distrito Federal. Bora falar agora sobre o São Paulo. O Tricolor vive um grande jejum justamente contra o rival desse domingo no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro. São 10 partidas sem vitória, com 5 empates e 5 derrotas. Desses 5 empates, 3 por 0-0. O jogo está marcado para o Mineirão no domingo. E em Belo Horizonte, o retrospecto do São Paulo é ainda pior. Nos últimos 9 jogos, são 6 derrotas e apenas 3 empates. A última vez que o São Paulo venceu o Galo se deu em 2020. Vitória por 3-0, no momento em que ambos brigavam pelo título nacional. 5 anos de jejum que podem acabar nesse domingo. Embora São Paulo, que já não tem o Lucas Moura, também não contará com o Oscar. O jogador será poupado para a próxima partida da Libertadores da América. Só para fechar um noticiário, São Paulino, Tajeres demitiu Cacique Medina depois da derrota por 1-0 para o São Paulo nesse meio de semana pela Libertadores da América. Então é isso aí, galera. Pra você que é São Paulo de coração que chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like para estar fortalecendo nosso canal do São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí, né? Vem fazendo seus preparativos aí para enfrentar o Atlético Mineiro no domingo, né? Jogo fora de casa, e dentro desse jogo tem um tabu gigantesco aí que preocupa um pouco a torcida do São Paulo, inclusive eu, né? Que sou São Paulino de coração declarado. Acredito muito que o Zubeldia vai fazer uma mescla para jogar esse jogo e o Atlético Mineiro deve vir com seu time titular. O tabu, o São Paulo está 5 anos sem vencer o Atlético. 5 anos sem vencer o Atlético. E lá dentro do Mineirão, desde 91 que o São Paulo não ganha do Atlético Mineiro. É um tabu gigante? É um tabu gigante. Pode ser quebrado? Pode ser quebrado. Depende da escalação que o nosso técnico vá e depende de como que o time vai jogar e vai se portar também. Até porque o time vai estar sem 2 peças ali
principais, né? Peças pontuais. Quem? Oscar e Lucas Moura. O que acontece? Oscar, a gente já sabe, o Lucas Moura a gente já sabe que sofreu aquela lesão lá no jogo contra o Palmeiras no joelho, né? Que tá tirando ele aí, tirou ele do São Paulo aí, já vai fazer quase um mês. Vai fazer quase um mês. E o Oscar, no jogo contra o Tajeres, todo mundo falava, todo mundo dizia. O Oscar, se o Oscar for para esse jogo, o Oscar corre sério risco de se contundir. Se o Oscar for para esse jogo, o Oscar corre sério risco de se contundir. O que aconteceu? O Oscar se contundiu. Oscar se contundiu e aí vai ficar alguns jogos fora. Ontem foi feito exames nele e detectaram uma pequena lesão na coxa esquerda, onde vai tirar o jogador, é claro, de alguns jogos. São Paulo não disse o quanto, qual a data estimada para a volta do Oscar e qual a data estimada que ele vai ficar fora. Porém, a gente sabe, lesão, mesmo sendo pequena, tira o jogador ali de 2, 3 jogos ali. E a gente já sabia que isso poderia acontecer com o Oscar. O que acontece, né? O São Paulo, para mim, vai entrar contra o Atlético Mineiro, como eu já havia falado no início do vídeo, com um time mesclado. Acredito que o André Silva deve entrar no lugar do Caleri. Acredito que o Luciano deve entrar no lugar do Oscar. Acredito que ele possa manter o Ferreirinha, para ter a velocidade ali, aquela velocidade que eu sempre falo no ataque, ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio no ataque. Tem que ter um cara de velocidade e um cara mais lento. Cara de velocidade por trás do cara mais lento, que teoricamente tem que ser o centroavante do time. É desse jeito que eu penso o futebol. E foi desse jeito que o Zubeldia jogou contra o Tajeres e acabamos ganhando. Ferreirinha foi fundamental nesse jogo. Ah, mas ele rabiscou, não fez nada. Fez, porque ele volta e meia, ele chamava, ele puxava a bola ali, vinha 3, 4 em cima dele. Quando faz isso, vem assim com o aglomerado todo em cima do atleta, os outros ficam livres, abrindo espaço para se jogar. Então, contra o Atlético Mineiro, acredito muito nessa mescla. Acredito que ele também possa entrar ali com 3 volantes. Não devo optar por Matheus Alves. Não devo optar mesmo por Matheus Alves. É um garoto da base, né? E também acredito que os laterais possam ser ali os reservas. Acredito muito na entrada do Wendel e acredito também muito na entrada do Igor Vinícius. E a zaga é a titular mesmo. E acredito também que ele vai entrar com 3 zagueiros. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!